Seja bem-vindo a mais uma aula do Filologos, e uma aula importantíssima, porque esse assunto é um assunto que a modernidade tem muito problema. Eu cresci a vida inteira escutando nas escolas, na televisão, parentes, conhecidos, quantas pessoas não repetiam os mesmos erros com este assunto, que é religião. Nenhuma sociedade na história, como nós já vimos, viveu sem religião. Religião sempre foi algo essencial, que sempre deu orientação para o ser humano, mas na modernidade começaram esses problemas, opressão, controle, opressão social, etc. Muitos erros bizarros. E uma das coisas mais faladas na modernidade é aquela famosa frase: eu não preciso de religião e eu não tenho religião, apenas espiritualidade. Quantas pessoas não falam esse tipo de coisa? Eu sempre escutei as pessoas falando: eu não preciso de ir em igreja, eu rezo em casa, eu não preciso de religião, eu tenho minha própria conexão com Deus. Eu sei que X não é pecado. E a pessoa comete algo que Deus explicitamente disse que é completamente pecaminoso, e a pessoa acha que está agradando Deus. Porque é o que nós já vimos em Descartes, é o subjetivismo completo. Por óbvio, isso é tudo uma ilusão e o erro nós vamos ver bem nessa aula, mas é importante alertar que isso é factualmente algo que tem muita força no Brasil. Eu separei uns dados aqui, ó. De acordo com o Datafolha 2022, 14% dos brasileiros se consideram sem religião. E esse percentual é muito maior entre os jovens de 16 a 24 anos, que nas capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, eles são muito maiores do que os jovens que são católicos ou evangélicos. Então olha a força que esse pensamento estúpido já ganhou. Nós precisamos analisar isso detidamente. E facilmente entendemos esse erro com a simples explicação seguinte: quem diz que tem espiritualidade e não precisa de religião está cometendo um erro grave e é uma incoerência lógica, sabe por quê? Quando ela está criando a própria espiritualidade, ela está criando a própria religião. Vocês sabem o que é religião? Religião é uma palavra com origem latina, no latim, que significa religar. O que isso quer dizer? Nós sabemos claramente que este mundo está apartado do mundo divino, do mundo espiritual, simplesmente porque nós não vemos Deus, nós não vemos realidades celestes. Nós sabemos que nós estamos distanciados e sabemos que este mundo está corrompido, né? Todos, nas mais diferentes religiões, nas mais diferentes épocas da história, têm noção do pecado original. Não com o mesmo nome, mas sempre a noção do pecado original. O ser humano possui uma inclinação errada dentro de si, que houve uma desordem cósmica, embora nós percebamos claramente a ordem e o projeto cósmico, sabemos que tem coisas erradas aí na realidade que não eram para ser assim, né? Então, justamente por o mundo estar com esse problema, nós estarmos tão distantes de Deus, nós precisamos nos religar com esse mundo ideal e perfeito que nós tanto almejamos e que nós já vimos é o único que pode nos trazer a felicidade, porque aqui é tudo passageiro, aqui é tudo problemático, se for tido como finalidade última, né? Então nós vivemos buscando nos reconectar com esse mundo espiritual e superior. Essas tentativas esotéricas, essas espiritualidades, elas são justamente isso. A espiritualidade é justamente você tentar se reconectar com o mundo espiritual, né? Religar, porque nós vemos então que este mundo e a ordem era ligada, mas teve um erro e nós tentamos nos religar. Então, quem está criando uma espiritualidade já está criando uma própria religião. E esse é o grande problema, criar a própria religião. Então, na espiritualidade, a pessoa está tentando chegar nesse mundo espiritual, nesse mundo superior. Mas como nós, criaturas temporais, criaturas que morrem, criaturas que estão, digamos assim, não me entendam mal, presas nesse mundo material, não como se fosse uma prisão ruim, como se nosso corpo fosse uma prisão igual ao gnosticismo, mas que nós somos esses seres corporais, nós não temos um corpo, nós somos esses seres
físicos. Como que nós vamos para esse mundo superior ou corrigir esse mundo se nós não somos donos desse mundo, se nós não temos esse poder espiritual? Então fica óbvio que essa espiritualidade, que é a criação da religião do humano que tenta chegar até Deus, não faz sentido e não leva a lugar nenhum, pelo menos não ao paraíso. Mas a religião do Deus que veio até nós, essa sim tem poder, porque só Deus, Ele é o Senhor desse mundo que pode mudar as coisas realmente. Só Ele é soberano no mundo espiritual e pode vir até nós e religar. Então a religião verdadeira é apenas aquela em que Deus veio até nós. E o Deus verdadeiro, né? Porque outras religiões dizem que Deus veio e fundou a religião delas, mas esse vai ser o assunto do segundo documentário que nós vamos nos aprofundar muito nisso. Agora vamos ficar nessa questão de espiritualidade e religião para sedimentar o conhecimento de que a religião revelada é essencial para nós chegarmos até Deus. E um dos principais problemas que o mundo moderno tem são os ritos. O ser humano moderno não gosta de ritos e acha que isso é uma coisa que engessa a vida, que tira a verdadeira liberdade, a verdadeira plenitude para chegar até Deus do seu jeito e etc, né? Tira como se fosse o que nós vimos do livre-arbítrio, da liberdade. Isso não poderia ser mais falso, porque nós precisamos de ritos sempre. E os ritos, por óbvio, eles não englobam toda a nossa vida, então eles nunca vão tirar a liberdade. Mas vocês vão ver agora que todos os seres humanos, por mais liberais e hippies que sejam, sempre têm rituais. Então é melhor que nós participemos do ritual que Deus instituiu para nos levar para o céu, não é mesmo? Para desenvolver a nossa vida, não é mesmo? Então veja, desde os momentos mais simples até os mais solenes, nossa vida é marcada por gestos simbólicos que carregam significados profundos. Esses ritos não são invenções arbitrárias, mas refletem uma necessidade natural do ser humano de dar forma concreta àquilo que é importante, algo que faz parte da estrutura social e psicológica individual. Nós temos vários ritos no dia a dia, nas nossas vidas, e até mesmo aqueles que rejeitam a religião vivem esses ritos e possuem vários dogmas. E eles acreditam nesses dogmas e realizam os ritos frequentemente. Esses ritos sociais servem para organizar a vida, reforçar laços sociais e dar significado aos acontecimentos importantes que nós vivenciamos. E um claro deles é o aniversário. O aniversário de alguém não é apenas uma marca no calendário, ele é sempre celebrado com um ritual específico. Existe um bolo, velas, um parabéns para você, presentes, momento de alegria coletiva. Aqui no Brasil temos os refrigerantes, temos salgadinhos, né? E tudo isso é necessário não para a sobrevivência do corpo. Então, por que nós fazemos, se muitos dizem que o ser humano é só esse ser biológico e o resto que se exploda? Porque nós somos seres espirituais também. Somos seres que temos significado profundo nas nossas vidas. Não é igual um cachorro que ele nasce, come, se acasala, descansa e morre. Não, o ser humano entende a beleza e o peso de cada momento especial. Os ritos ajudam a dar significado à vida, ao tempo e às relações humanas. Eles nos lembram que somos algo importante, que nossas vidas individuais e sociais têm um grande valor e nos trazem lembranças e muitas outras coisas boas que são necessárias para essa vida da alma. As comemorações de datas especiais existem nas mais diferentes religiões, aqueles que se dizem ateus e etc, né? São aniversários, conquistas, passagem de ano. Por exemplo, a passagem de ano não é algo arbitrário, ela é uma realidade bem objetiva, né? Que a Terra completou um círculo completo ao redor do Sol. E isso interfere nas nossas vidas, porque estamos ficando mais velhos, vamos entrar em um novo ciclo. As formaturas, elas existem para todas as pessoas e sempre as pessoas têm interesse nesse ritual, né?
Se não for, às vezes, na festa ali com todo mundo, é uma comemoração com os entes queridos. Os aniversários de 15 anos das mulheres, que geralmente sempre é algo especial, porque ela está se tornando uma mulher e, de certa forma, ela está sendo inserida na sociedade como adulta. Várias coisas do tipo. Um casal, quando está completando mais um ano ou 10 anos, uma data específica, assim, faz um jantar especial, um dia especial. No Dia dos Namorados, o homem dá flores para a mulher. E nós precisamos de criar datas assim, Dia dos Pais, Dia das Mães, para nós nos aprofundarmos no significado de cada elemento importante das nossas vidas. São verdadeiros ritos, rituais. O casal que não tem esses rituais, por exemplo, a sua relação rapidamente vai se desgastando e pode até acabar. E tudo isso porque somos também seres materiais, né? Precisamos de gestos visíveis. Nós sabemos que palavra por palavra não significa nada. Então precisamos dos rituais para tornar visível essas realidades da alma. Olha que coisa bonita, essa união perfeita entre alma e corpo, mundo espiritual e mundo material. E além do mais, ainda existem hierarquias, graus e belezas nos rituais. Pensa no seguinte: o aniversário de casamento de 15 anos de um casal, e com certeza você conhece vários assim, está chegando. Se o homem não cumprir esse ritual, claramente a mulher vai ficar muito chateada. E com razão, porque mostra que o homem não se importa com ela, não se importa com o relacionamento delas. Isso é uma coisa muito grave, né? Quem não vivenciou algo assim, não conhece um caso desses. Agora pensa, o homem até lembra e resolve fazer alguma coisa, mas é algo muito simplório. É algo que não leva ela num lugar especial, não dá um presente, faz, parabéns, faz um negocinho, um almoço normal e tchau. Ou leva ela num lugar meio ruinzinho, um lugar que não é extraordinário, que não é especial, olha só, um local bem ordinário. A mulher, ela vai ficar menos chateada do que quando não teve o ritual, mas ela também vai ficar bem chateada, porque aquilo claramente não foi um gesto verdadeiro de amor, né? Mostra um grande descaso, não cumpriu o ritual adequadamente. Agora pensa, o homem lembra do aniversário de casamento com antecedência, prepara, ele compra flores para entregar para a mulher, ele se arruma, ele leva a mulher para um bom restaurante, um local diferente, para um passeio na cidade. Veja, você não precisa ser rico e levar no mais caro, não é isso. É num local que é especial para vocês, que é diferente. Mesmo que seja um local simples, mas diferente, melhor, ou com um significado bonito para o casal, isso já é ótimo. Depois passeiam. Veja, não é questão de gastar muito dinheiro, mas é passear, estar junto, fazer surpresas, nem que seja uma carta, que também é outro ritual comum, né? E veja que você nem precisa estar falando de religião ou um dogma ou uma coisa imposta por um grupo para controlar. Não é nada disso. Essa é a natureza da vida e é muito bom que seja assim. E não só o homem, né? Mas também a mulher fazer um café da manhã especial, um almoço especial pro marido no seu aniversário, no Dia dos Pais, e fazer alguma coisa diferente, legal. Organizar com as crianças um jeito de homenagear o pai com desenhinhos, cantando alguma coisa, etc. Qualquer coisa desse tipo já é um ritual belíssimo e que faz a diferença de forma substancial na nossa vida. Eu mesmo sei disso. Quando eu levo minha esposa um dos nossos aniversários de casamento, ela ficou super feliz. Um grande beijo para ela. Que no meu aniversário, Dia dos Pais, sempre faz algo especial, um almoço especial. Eu fico super feliz com isso. Isso é como as coisas são. Não temos que ter o non-serviam do demônio, de não aceitar as coisas como elas são. Temos que entender como elas são e viver da melhor forma possível. E assim nós ficamos muito felizes, né? Ou seja, esses dogmas, a gravidade é um dogma, as leis da física são dogmas, as leis da matemática são dogmas e não traz benefício nenhum para nós negarmos eles ou tentarmos ir contra eles. Alguém pode pensar, então você está falando que é errado voar, é errado um foguete. O que tem a ver, meu? Para você voar, você tem que levar em conta a gravidade, fazer o cálculo certinho e ir, né? Isso é muito claro. Eu digo ir contra a lei da natureza, por exemplo, você querer
duas coisas ocupem o mesmo lugar no espaço. Você lutar por isso. Imagina um ser humano que milita por isso, quer isso, vai atrás disso. Essa pessoa, nós sabemos muito bem que vai ser uma pessoa louca, uma pessoa frustrada e ridícula. E é exatamente isso que nós vemos no mundo moderno. As pessoas querem fazer coisas antinaturais, contra a lei natural, contra a lei moral imposta, achando que vão se dar bem, mas é óbvio, nós vemos que são pessoas depressivas, frustradas e etc. Quando nós aceitamos essa lei e vivemos ela, buscamos viver da melhor forma possível, nós nos realizamos abundantemente. E então, voltando para os rituais, o ritual que nós fazemos para tentar chegar até Deus, não atrelado à revelação dele, por óbvio, não pode satisfazer Deus, porque nós estamos negando ele. É a mesma coisa de sua esposa falar que odeia frutos do mar. E aí você então resolve levar ela no aniversário de casamento para um restaurante de frutos do mar. E ela tem alergia, ela pode morrer. Veja o tanto que isso é absurdamente ridículo e maléfico. Então, eu estou dizendo isso para mostrar claramente que não é qualquer ritual. Vamos desenvolver um ritual para agradar a Deus e para me aproximar de Deus, para eu aprofundar no relacionamento com Deus. Óbvio que não. É o ritual que Deus revela para nós e nos dirige. E isso é muito claramente visto no Antigo Testamento e muito claro no Novo Testamento, que é a Eucaristia, a Santa Missa. Cristo toma o pão e diz: isto é o meu corpo que será entregue por vós. Toma o cálice, isto é o meu sangue que será entregue por vós. E olha que bonito, separando a representação do sangue e a representação do corpo, né? Mostrando que é um sacrifício mesmo. Quando você sacrifica um animal, você tem que tirar o sangue, até mesmo nos açougues, etc., né? Você tira o sangue para a carne ali ser sacrificada, etc. Então, Cristo instituiu o ritual, e eu disse representação porque está indicando isso, mas no caso da Eucaristia, Nosso Senhor disse: isto é o meu corpo. Então, quando existe um verdadeiro ritual instituído por Cristo, se torna verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo. Não o corpo no pão e o sangue no vinho, não. O corpo e sangue ali, a substância dos dois se torna o próprio Cristo, né? Transubstanciação. E ele, sendo Deus, por óbvio, isso não é nada para ele, né? Fazer o pão substancialmente virar o seu corpo e sangue, o seu ser ali, né, ressuscitado. Isso não é nada para Deus. E ele institui isso perante os apóstolos. Então, eles possuem a autoridade e o poder de fazer isso. Eles e seus sucessores, né? Como nós vemos no Atos dos Apóstolos, Judas traiu Cristo, se matou. Lembrando que é muito triste, porque se ele tivesse se confessado e lutado para continuar no caminho, ele seria salvo, né? Igual São Pedro fez. Primeiro sumo pontífice, primeiro papa, ele cometeu um pecado mortal gravíssimo, negou Cristo diante de todos. Isso é uma coisa, talvez seja o pior dos pecados, né? Talvez só perca para o de Judas. Mas ele voltou atrás e se tornou um grande santo. Nós quase não lembramos desse ato dele, né? De tão grande que ele se tornou com a graça de Deus. Então tem outro ritual, que é a confissão, que Cristo instituiu ali em João 22:20, se não me engano, que ele sopra sobre os apóstolos e diz: os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, e que vocês reterem serão retidos. Então, Cristo instituiu claramente os rituais, são os 7 sacramentos, nós vamos ver em breve. Mas agora que fique claro que os rituais, então, para nós nos relacionarmos e agradarmos a Deus, são esses instituídos por Ele. Porque, na essência da religião, nós vimos que tem que ser o que Ele traz para nós, que é o único jeito de religar com esse mundo. Se Ele não quisesse religar, nós estaríamos perdidos, ia acabar para nós, que nós não conseguimos. É um mundo que é outro tipo de existência, nós não conseguimos invadir, entrar e etc, né? Somos muito sortudos por ter um Deus 100% bondoso na realidade. Então fica claro que todos os seres humanos precisam de gestos concretos para serem felizes, para viverem bem, não é? E é muito interessante notar essa questão de que só os apóstolos têm esses poderes por causa de uma questão muito clara da realidade. Nós somos um corpo social. Até mesmo num país como o nosso, um país moderno, não existe uma religião oficial. Cada um pode acreditar no que quiser, ter a visão de mundo que quiser, vir essa loucura, esse caos social que nós estamos.
Mesmo na sociedade que cada um é muito diferente do outro, nós precisamos muito uns dos outros. Pensa na sua vida se não for o lixeiro, se você não tiver um marceneiro, se você não tiver um médico, se você não tiver um advogado, se você não tiver até mesmo ali um vereador que vai cuidar do saneamento, essas coisas, se tiver a companhia de água, companhia de energia, você não consegue ser tudo isso ao mesmo tempo. Então nós somos um corpo social. Claramente Cristo instituiu isso, Cristo que é o criador de tudo, mas também quando ele institui sua igreja, ele deixa muito bem organizada, né? Você tem os apóstolos que têm a função de ministrar os sacramentos e evangelizar. Aí nós vemos no Atos, sempre falo no plural, nos Atos dos Apóstolos, no livro Atos dos Apóstolos, confunde, no livro Atos dos Apóstolos, nós vemos claramente que os apóstolos dizem, nós não conseguimos fazer a administração aqui do dinheiro e das coisas. Então eles instituem os diáconos, que seriam os responsáveis pela organização administrativa ali do povo de Deus. Os diáconos que existem até hoje da igreja, né? Você tem ali nas cartas de São Paulo, ele comunica claramente para Timóteo, chama ele de presbítero, né? Você que teve a imposição das mãos para o presbitério, algo assim, deixa claro. Então, os apóstolos, eles têm os presbíteros que fazem a imposição das mãos, igual era no Antigo Testamento, igual foi na instituição do episcopado para Matias, no lugar de Judas. Nós vemos, então, até hoje, a imposição das mãos para que tenha o sucessor dos apóstolos, para que substitua eles na missão. Ou seja, só na Igreja Católica, a Igreja Apostólica Romana, porque é onde São Pedro, chefe da igreja, que Cristo disse, apacenta minhas ovelhas, instituiu sua sede. E Deus quis que fosse a sede, né? Porque a plenitude dos tempos, que diz o Evangelho, que Deus escolheu para se encarnar, está muito atrelado ao Império Romano, porque o Império Romano criou uma organização no mundo que não existia antes, que possibilitou o evangelho de se espalhar, a existência das estradas, da organização social, né? A Pax Romana. Cristo veio na Pax Romana quando o mundo, de certa forma, estava nessa paz social, óbvio que não perfeita, mas vocês entendem, a paz social, que possibilitaria ali a evangelização, etc., possibilitaria a documentação do que foi dito, do que foi feito, e etc., né? E Deus quis tanto isso, tem uma ligação tão especial com o Império Romano, que nós vemos ali Constantino, em Hoc Signo Vinces, diz Cristo a ele, né? É impressionante, é muito impressionante. Se você analisar a história de Constantino, você vê que ele venceu tantas batalhas impossíveis que é claro que é uma coisa divina. Eu vou colocar aí na descrição um vídeo muito legal. Um brasileiro que fez, mas ele fez em inglês, não tem em português. Ele cria conteúdos para os gringos. E Constantino, ele vencia batalhas que ele tinha uma legião e o inimigo tinha 10 legiões. Coisas monstruosas, assim. Você vê claramente que ele foi escolhido por Deus e uma pessoa virtuosa, né, para isso. Que fez o mundo virar cristão. Óbvio que não foi ele que instituiu o catolicismo, o cristianismo como religião oficial do Império Romano, né? E antes dele já existiam os papas, São Pedro, São Lino, São Cleto, Clemente, etc., né? Essa coisa que ele instituiu a Igreja Católica, assim, não tem como descrever o quão ridículo isso é. E tanto que isso é anti-histórico. Vou colocar um link de um vídeo aqui também para quem quiser solucionar essa dúvida. Não vou nem entrar nisso de tão ridículo. Mas se você tiver essa dúvida, vale muito a pena você se aprofundar nisso, né? Ao menos ver o vídeo que eu vou deixar aqui abaixo. Então, isso tudo para mostrar a religião criada por Deus, é o catolicismo, cumpre perfeitamente todas essas questões e existe esse corpo social. Então eu, que sou um leigo, não vou celebrar a Eucaristia, porque eu tenho outras funções. O leigo tem funções muito bonitas e importantes. Vou deixar também um link aqui da encíclica Christis Fidelis Laeti de São João Paulo II, na qual ele discorre sobre a função e a bela vocação do leigo, né? Mas, enfim, a função do leigo é estar atuando no mundo cultural, produzindo cultura, o documentário, por exemplo, né?
formando família, educando família, organizando a realidade temporal, que é algo muito amado por Deus. Então, cada um tem sua função. O padre, que tem que celebrar várias missas, confissão, unção dos enfermos, direção espiritual. Como que o padre vai produzir cultura, produzir um documentário desse que eu produzi? Como que ele vai ser vereador, organizar o saneamento da cidade? Tudo isso é muito necessário. Como que o padre vai ser médico? Então, cada um tem uma missão muito bela e importante no mundo. E a mulher, nem de longe, ela é menos valorizada por não ser sacerdote, porque sacerdote significa literalmente aquele que oferece o sacrifício. Então, basicamente, Deus falando, ó, homem, sua função é se entregar e fazer o serviço pesado e ruim, serviço duro, né? Não é bom a mulher ser preservada disso, e a mulher tem funções maravilhosas. Função de mãe, meu Deus, nenhum homem pode ser mãe. E quem que não tem um amor fervoroso pela própria mãe, caso tenha tido uma boa mãe? E se você não tiver tido uma boa mãe, com certeza você tem Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela é a criatura mais perfeita que já existiu. Se você se escandalizar com isso, se acalme. Porque Cristo não é criatura, ele é o Criador. Olha só que bonito. Cristo, óbvio, está infinitamente acima de Nossa Senhora. Mas também Nossa Senhora está absurdamente acima de mim e de qualquer ser humano. Nós vemos que ela foi escolhida por Deus, não de forma arbitrária, mas porque o Evangelho, a Bíblia, né? Então falamos só da Escritura, então vá ler sua Bíblia. Na Bíblia está dito que, inspirada pelo Espírito Santo, Santa Isabel, diz a mãe do meu Senhor, como eu sou digna que você venha até mim, mostra a grandeza dela. Mostra ela inspirada pelo Espírito Santo, com o próprio Deus no seu ventre, falando: eu serei chamada de bem-aventurada por todas as gerações. Então, se você não chama Nossa Senhora de bem-aventurada e não tem essa verdadeira veneração por ela, você não é bíblico. Você simplesmente não é bíblico. Você não está cumprindo a religião cristã e o cristianismo. Isso é muito óbvio. E a Ave Maria, o próprio anjo proclamou isso. Ave Maria, gratia plena. No grego diz que transborda graça. Nunca nas Sagradas Escrituras um anjo ele venerou um ser humano. Pelo contrário, ele aparece, a pessoa fica com medo dele. Não tenhas medo, vim passar uma missão para você. Agora, o arcanjo Gabriel, diante de Maria, ele louva ela está acima dos anjos, de acordo com a Bíblia. Olha só isso, que coisa mais perfeita. Se você não venera Nossa Senhora, você não é bíblico. Você não é bíblico. E óbvio, ninguém idolatra Nossa Senhora, se acalme. O valor de Nossa Senhora está atrelado à sua função, que é cuidar do Cristo, cuidar de Deus, amar a Deus. Por isso que ela é tão especial. Por isso que nós não veneramos, sei lá, uma mulher que é uma grande atriz. Não temos a veneração religiosa. Nossa Senhora, ela é muito superior a qualquer ser humano, qualquer mulher que conquista as coisas mundanas por causa de Cristo. Então é sempre cristocêntrico. A fé católica, que é a fé fundada por Cristo, é sempre cristocêntrica. E também Nosso Senhor, nas Sagradas Escrituras, claramente diz que rezou para que todos sejam um. Fundou uma igreja, não fundou Bíblia, não fundou nada, fundou uma igreja, né? E essa é a Igreja Católica, a Igreja Perfeita, que continua de São Pedro até o Papa Leão XIV. Você vai ver todos ali os sucessores de São Pedro apacentando as ovelhas, como o próprio Cristo pediu. Então, Cristo instituiu sinais visíveis para graças invisíveis, que são os sacramentos, e 7 deles que são necessários para a salvação. Não é necessário você ter os 7, mas é necessário vivenciá-los, né? E ter verdadeira veneração por eles. E assim como os sacramentos são sinais visíveis de graças invisíveis, os milagres, as orientações de Deus também são sinais visíveis de graças invisíveis, de orientações visíveis, né? A lei natural, essa questão de um só corpo, a igreja, etc. Então vamos ver esses rituais que Cristo instituiu. O batismo é o primeiro deles. E ele não é apenas um rito simbólico de entrada na igreja, mas ele realmente nos purifica do pecado original e nos torna filhos de Deus. Ele imprime na nossa alma uma marca.
E veja que legal o seu lado simbólico, né? A água, nós tomamos banho como com a água, ela vem e nos limpa. Olha só o tanto que Deus não faz nada por acaso, é tudo profundo e bonito, né? Depois nós temos a Eucaristia, que ela não é só um memorial, mas é a presença real do corpo e sangue de Cristo, que ele deixou muito claro, que ficou documentado ali no Evangelho de São João, capítulo. A confissão não é só um desabafo, mas a própria remissão dos pecados dada por Cristo através do sacerdote. Então, nós somos batizados, mas nós, infelizmente, às vezes nos sujamos. Precisamos, então, de nos limpar desses pecados. Como? Confissão, que está muito claro no Evangelho de São João e na história da Igreja. A crisma é um ritual de maturidade na fé, quando nós recebemos o Espírito Santo, que fortalece a alma e nos dá força para ir cumprir essa função primordial da vida cristã, que é a evangelização. Nós vemos claramente no Atos dos Apóstolos, dessa vez eu quase acertei, vemos claramente ali que pessoas já batizadas, leigos, né, recebiam dos apóstolos a imposição das mãos de novo, e aí vinha o Espírito Santo como língua de fogo. Então é a crisma. A crisma não é um sacramento inferior, ela também é muito forte e necessária para a nossa vida espiritual, né? Lembrando que se uma pessoa é batizada e morre, ela já vai para o céu, mas para viver a vida nós temos que ir galgando níveis, galgando sacramentos. A unção dos enfermos está explícita na carta de São Tiago, nas Sagradas Escrituras, na qual os doentes recebem a graça divina especial para enfrentar a enfermidade e a morte. Estava vendo o padre aqui da minha paróquia falando na última missa que o seu pai, já bem velho, foi desenganado pelos médicos, ou seja, não tinha mais nada que fazer e ia falecer. Ele preparou os seus paramentos para o funeral, para o velório, e ele chegou. Quer dizer, dessa vez ele disse que foi outro sacerdote, deu a unção dos enfermos para o pai dele, e de repente o pai dele começou a melhorar. O pai dele, à noite do mesmo dia, já ficou bem, no outro dia melhor ainda, e ficou forte na medida da possibilidade e está vivo até hoje. Ele já tinha sido desenganado há um bom tempo atrás. Olha só a veracidade, bondade desse sacramento, né, que não é inferior aos outros. O sacramento da ordem, como nós já vimos, a instituição dos apóstolos. Cristo institui claramente ali na última ceia, reúne apenas eles e fala para eles: fazer isto em memória de mim. O Evangelho mostra claramente que ele tem vários discípulos e ele separa os 12. Vocês vão ser meus apóstolos, dá uma missão especial para eles, né? Não é só uma questão administrativa, pelo contrário, é uma questão espiritual. E ele sopra ali sobre eles o Espírito Santo e só a eles a graça de perdoar os pecados. Como nós já vimos, cada um tem que cumprir uma função e essas pessoas específicas cumprem essa função. Você tem uma função específica que você precisa descobrir, que Deus te fez de forma única para cumprir uma bela função específica. Lembrando que os bispos, né, que são apóstolos, e os presbíteros, os padres, sacerdotes, eles atuam in persona Christi. Então, não é o poder deles, mas eles estão fazendo ali, eles são um canal de Cristo, né, em pessoa de Cristo, eles têm esse poder, né? Então, não é um poder deles para eles mesmos, é um poder ali como canal de Cristo. E aí nós encerramos com o matrimônio, que não é apenas uma questão civil, igual muitos pensam hoje em dia, mas é um vínculo sagrado. Quando as pessoas se casam, tem essa união plena dos seus seres. É indissolúvel. E pensa, isso é tão incrível que dali surge a vida de Cristo, o esposo da igreja, né? Então, a graça para bem viver o relacionamento, para crescer em santidade, simplesmente não existe para quem não é casado e vive junto. Eles têm a vida no ser, mas não têm a vida na graça. Então, pessoal, Deus instituiu os sacramentos. Quem somos nós para negarmos eles ou não vivermos eles, não é mesmo? Quando uma pessoa escolhe espiritualidade contra a religião, ela, na verdade, está se adorando. Ela está se colocando como Deus. É ela quem define como ela vai acessar o mundo espiritual, como ela vai ser salva, como as coisas devem ser.
é exatamente aquilo que a serpente ofereceu e ensinou a Eva. O caminho oposto é o caminho para o Deus verdadeiro. Nós temos então que reconhecer esses sacramentos e rituais instituídos por Deus e vivê-los. Isso é bom para nós, no fim das contas, isso é para nós, porque Deus fez para chegarmos até Ele, são pontos, né? E lembrando, uma questão importante de deixar clara é que, de fato, a religião é única, uma só religião para todos. Uma só religião leva até esse único Deus. Mas isso nem de longe é um limitador, uma realidade opressiva. Porque nessa religião, ela é um corpo místico com vários membros diferentes. Olha que coisa mais bela. Eu, por exemplo, sou casado, então é o sacramento do matrimônio, já é bem diferente de um padre. E eu me realizo assim. Eu, por exemplo, amo filosofia, é o que eu estou fazendo, já é uma profissão, este curso. Estou fazendo como minha profissão, então eu estou me realizando, né, de forma muito diferente de um sacerdote, de forma muito diferente de um frei que tem um carisma diferente, de forma muito diferente de uma freira. E veja bem, até mesmo os freis entre si têm carismas muito diferentes e cada um se realiza do seu jeito. Você tem os franciscanos que têm seu carisma ali, a pobreza, etc., vida simples, vida com a natureza. Você tem os jesuítas, que eu amo muito, que têm essa vocação intelectual, aprofundamento intelectual e uma forte paixão evangelizadora. Você tem os camilianos, que eles têm a vocação de estar nos hospitais cuidando dos doentes, serem médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e tudo mais. Então, é uma caminhada perfeita rumo a Deus. E também, uma vez perguntaram a Bento XVI quantas vocações existem, e ele, quantas são as pessoas no mundo, esse é o número de vocações. Cada um, mesmo podendo participar desses grupos ou não, tem o seu próprio caminho a Deus único, nesses mesmos instrumentos, mas do seu jeito. Olha só a coisa mais bela. Achar isso opressivo é a mesma coisa que achar que ter que tomar água é opressivo, que ter que dormir é opressivo, que ter que trabalhar, fazer alguma coisa é opressivo, embora muitas pessoas achem, né? Não é. Não faz o menor sentido. Você vive essas coisas e vive do seu jeito, vai colocando ali a sua impressão, né, etc., no mundo e vai seguindo o seu caminho. Então isso é muito bom, os sacramentos, esses rituais são muito bons, eles não vão inibir a sua identidade, pelo contrário, eles vão te nutrir, vão nutrir a sua identidade e ajudar você a viver muito melhor quem você é e ajudar a você chegar ao auge da sua existência, que é a relação com Deus. Então é isso, meus caros, eu acho que ficou tudo muito claro, tudo muito corretamente explicado. Mande suas dúvidas. Se você for assinante da comunidade Filólogos, vamos ter aulas de respostas. E é isso. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Meditem sobre isso, leiam sobre isso. Vou deixar livros aí para quem quiser saber mais. E é isso, meus caros. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até mais.